Foi muito chunga esta notícia, eu também fiquei bem chunga. Eu queria que vocês deixassem uma hashtag, ok, neste vídeo. Eu ontem pedi para vocês deixarem aquela hashtag Força Leicester City e vocês tipo meteram muito essa hashtag, curti todo. Mas eu ainda não sabia que o presidente do Leicester tinha morrido. Portanto, metam agora uma nova hashtag, descansa em paz, boss. Ok, malta, metam essa hashtag, ok? Quero ver toda a gente mesmo meter essa hashtag, porque, malta, foi uma situação bem delicada, uma tragédia grande para o futebol e é muito triste acontecer este tipo de situações, não é? Como é que é, Pipo? Sejam bem-vindos ao canal Fora com vocês mais um vídeo. E saiu uma notícia aí que o presidente do Leicester City morreu. Está tipo, bem gente está bem abalado e o caraças. Portanto, foi mesmo uma situação bem feia, né? Tipo, é o presidente do Leicester City, no por cima o Leicester City, que é aquele clube, estão a ver? Já venceu o campeonato na raça, na luta, e agora tipo aconteceu isto ao presidente, foi bem mal. Portanto, hoje basicamente o vídeo vai ser então das 10 maiores tragédias no futebol, ok? Tipo, tragédias mesmo horríveis que aconteceram no futebol. De certeza que vai estar aqui o da Chapecoense e isso, portanto, vamos estar a assistir a este vídeo e depois também vamos estar a ver umas imagens de como é que ficou o helicóptero depois então de ter caído e ter matado o presidente, e também estavam mais 5 pessoas. Enquanto estiver a mostrar as imagens, eu vou estar a ler um texto, ok? Que é a falar tudo direitinho, que é para vocês perceberem. Mas é isso, se vocês curtirem de ideia, já sabem, deixem o vosso like, subscrevam o canal se não são inscritos e compartilhem este vídeo com todos os vossos amigos, ok? É mesmo importante que vocês compartilhem. Ultimamente não temos ganho muitos inscritos nem nada, portanto, subscrevam aí o canal, ativem, deixem like e comentem aí o que é que vocês acham do vídeo, ok, malta? Mas vamos deixar desta lenga-lenga, let's motherfucking go! Vocês repararam que tipo os LEDs não estão ligados porque deu um erro lá com os LEDs, portanto, hoje não vou meter os LEDs e é por isso que ultimamente os vídeos não estão sem LED por causa disso, ok? E está o 10º. Isto está com som, portanto eu vou estar a ouvir. Bradford contra Lincoln. No campeonato inglês, a torcida do Bradford festejava o título da terceira divisão, quando um incêndio tomou conta das arquibancadas de madeira. Os torcedores tentaram escapar pelos portões do estádio, mas muitos nem chegaram lá. A tragédia acabou deixando 56 mortos e mais de 200 feridos. Ei, mano, como assim? Ei, vocês viram bem aquela imagem? Mano, olha esta imagem. Olha-me esta imagem. Eu tipo, agora estou-me a imaginar, eu no campo, eu no estádio, tipo, a festejar o título, e de repente tipo acontece isto, este incêndio, tipo, olhas para o lado, está tipo a bancada toda, assim, cheio de fogo e o caraças. Quantos é que foram? 56 mortos, não é? 56 mortos e 200 feridos. Mano, isto é só a 10ª tragédia, ainda vai haver pior que isto. Até quero ver. Celtic contra Rangers. No campeonato escocês de 1971, o Celtic abriu o placar, faltando 1 minuto para o final do jogo. Mas, já nos acréscimos, os Rangers surpreendentemente empataram o jogo. A festa foi tão intensa que uma escadaria cedeu, fazendo uma pilha de torcedores, o que acabou gerando a morte de 66. Ei, mano. Vocês perceberam, tipo, eles fizeram toque, estão a ver, e as escadas do estádio caíram. Tipo, caíram. Ou seja, as pessoas todas estavam lá, tipo, blum, caíram todas, estão a ver, por causa da festa do gol do empate. Ei, mano, tipo, todas umas em cima das outras, estão a ver. Ei, que morte péssima, caga. Péssima, mano. Spartak Moscou contra Arlen. Na Copa UEFA de 82. O time Spartak precisava de 3 gols de vantagem, mas vencia por 1-0. Os torcedores já estavam se retirando do estádio quando acabou saindo o segundo gol. Muita gente voltou para ver o fim do jogo, gerando tumulto e dezenas de torcedores exprimidos. Ei, mano. 66 pessoas acabam. Olha para isto. Caga nisso, népia. Bati mal agora, juro. Oh, mano, olha para isto. Isto é o estádio, what the fuck, as pessoas todas ali. Exprimidos. 66 pessoas acabaram mortas com o tumulto. Ei, morrer esmagado. Eles morreram, 66 pessoas morreram esmagadas. Bazaram e tipo,
E as pessoas ficaram à vontade, só que depois voltaram por causa do 3-2. Ou seja, as pessoas ficaram todas, aquelas pessoas que estavam aqui na frente ficaram todas espremidas entre as pessoas e a barreira. Mano, caga. Jesus, filho. É isso, Chapecoense agora. Chapecoense 2016. No dia 29 de novembro de 2016, Isto foi bué triste 71 pessoas morreram e 6 foram resgatadas com vida após a queda do avião que transportava a equipe da Chapecoense. As equipes de resgate confirmaram que o goleiro Marcos Danilo foi resgatado com vida, mas veio a falecer no caminho do hospital. O governo brasileiro decretou luto oficial de 3 dias pela tragédia. Esquece, eu lembro perfeitamente nesta cena do Chapecoense. Eu tipo, estava no telemóvel, estão a ver, e de repente vejo uma notícia dessas, estão a ver que o avião de Chapecoense tinha caído. Eu fiquei tipo assim meio em choque, será que é verdade, se não é, será que não é verdade? Depois quando fui a ver, disseram que já estava confirmada as mortes e o caraças. Torcer para a Chapecoense, que é tipo, Chapecoense é tipo Leicester, estão a ver, a equipa lutadora, a equipa na garra, e que tenta sempre tipo, dar tudo em todos os jogos e conquistar títulos. E eles estavam muito bem, Sul-Americana, acho que era isso, não, ou né, na Libertadores. Não sei bem que jogo é que eles iam ter, mas já aconteceu isso e realmente foi muito mal. Eu lembro perfeitamente e eu fiquei mesmo magoado com isto. Caminho do hospital. O governo brasileiro decretou luto. Para vocês terem uma noção, houve um luto de 3 dias. Tinham lixado. Boca Juniors, River Plate. River Plate contra Boca Juniors. No clássico do campeonato argentino de 68, alguns torcedores armaram um incêndio a partir de uma pilha e papéis. O fogo assustou os outros torcedores, que correram em direção às saídas do estádio. Na correria, 74 pessoas foram Ei, mano. e 150 acabaram feridas. Ei, aposto que morreram tipo pisadas, estão a ver, a fugir. Morreram pisadas, outras aposto que morreram tipo, mesmo por causa do fogo. Ei, mano, eu estou a bater mal com este vídeo também, foda-se. Ainda bem que agora não é assim, tipo, há um maior controle e há, tipo, definem bem o limite de torcedores, de adeptos que podem entrar no campo. Nas eliminatórias da Copa do Mundo de 96, na cidade de Guatemala, cerca de 60 mil ingressos foram vendidos, mas o estádio tinha capacidade para 45 mil espectadores. Pronto, já sei o que vem aí. Uma avalanche de gente acabou espremida no alambrado, Pois, já o que estava a ver. acabou ocasionando a morte de 84 Jesus. pessoas e mais de 150 feridos. Foram vendidos 60 mil ingressos, que é tipo bilhetes, e o estádio só tinha capacidade para 45 mil. Ou seja, o resto, tipo, os outros 15 mil, tipo, um em cima dos outros, estão a ver? Um em cima dos outros. Obviamente que ia dar para o torto isto, e foi o que aconteceu. Capacidade para 45 mil espectadores. Morreram Antes esmagadas. de a bola rolar, uma avalanche de gente espremida espremida. no alambrado, o que acabou ocasionando a morte E de 84 pessoas. e mais de 150 feridos. 150 feridos, meu Deus, mano, caga Joga nisso. contra Janapur. Eu acho que em Portugal não aconteceu nada disto. Se já aconteceu alguma cena assim em Portugal, que vocês comentem aí, porque eu por acaso não sei. Tudo ia bem, até que começou uma intensa chuva de granito. A multidão correu para se proteger, e dezenas de pessoas foram pisoteadas e esmagadas. A partida deixou 93 mortos 93 e mais de 100 feridos. Jesus, mano. Ok, eu acho que este jogo eu já ouvi falar, Nottingham Forest contra o Liverpool. Eu acho que já ouvi falar assim qualquer cena que aconteceu neste clássico, não é clássico, mas tipo neste jogo da Liga Inglesa. Forest contra Liverpool. Em 1989 na Copa da Inglaterra. O jogo da semifinal estava com o estádio superlotado. É sempre quando Milhares o de estádio está torcedores super sem lotado. ingressos forçaram a entrada no estádio até que a Ei, olha polícia para abriu aquilo. os... Mano, olha para aquilo. Pessoal tipo a saltar para aqui para baixo. Tão cheio que Até que a estava. polícia Agora tipo há vezes que o estádio está se vazio. abriu os portões. Antigamente não, Os antigamente enchia torcedores sempre. avançaram esmagando os que já ocupavam as arquibancadas. Ei, A mano. tragédia ocasionou na morte de 96 pessoas e mais de 200 ficaram feridas. Quantas pessoas é que morreram? Que eu não percebi. 96 pessoas. Mano, eu às vezes, depois tipo, eu penso, como é que eles iam à casa de banho e isso? Tipo, não dava, né? Tipo, não dava mesmo. Deviam estar para aí 300 pessoas na casa de banho. Tipo, se ali se tivesse vontade de cagar e mijar, caga nisso, não dava. Aqui contra Cotoco.
Em 2001 no campeonato ganês, iniciou-se a briga das duas torcidas de maior rivalidade. Ei, mano. A polícia tentou conter a briga com bombas de gás lacrimogêneo. No desespero, os torcedores tentaram correr para as saídas de emergências, mas elas estavam trancadas. No final da tragédia, foram deixados 126 mortos Jesus. e mais de 90 feridos. 126 mortos, mano. 126 mortos. Por causa de uma briga, mano. Uma briga entre os adeptos. Phonics. Por Peru contra a Argentina. Em 1964 no torneio pré-olímpico, a Argentina ganhava por 1-0, quando o juiz anulou um gol do Peru, o que despertou a ira dos 54 mil torcedores do Peru. Os torcedores enfurecidos decidiram invadir o gramado. A polícia interveio e milhares de torcedores correram para as saídas do estádio. Com os portões trancados, centenas de pessoas foram esmagadas. No total, 318 foram mortas e mais 318 mortos, mano. Este foi o primeiro, não foi? Mano, normalmente o segundo acho que houve quantas mortes? 126, nem 200. E neste jogo houve 300. O que despertou a ira dos 54 mil torcedores do Peru. Os torcedores enfurecidos decidiram invadores correram para as saídas do estádio. Centenas de pessoas foram esmagadas. Como assim? No total, 318 foram mortas e mais de 500 pessoas ficaram feridas. Ei, este sem dúvida foi o pior, mano. Como assim? O segundo pior, a segunda maior tragédia houve 150 mortes, 190 mortes e tipo, o primeiro houve 300 mortes e 500 feridos. Nossa, mano, tipo, foi mesmo grande estrondo, estão a ver? Vamos, mas é ver agora a cena que eu vos queria mostrar. Enquanto tiver a passar as imagens, ok? Eu vou então estar a ler para vocês como é que foi a notícia da morte então do presidente do Leicester City. O presidente do clube inglês Leicester City, o bilionário tailandês Vijay, está entre os mortos num acidente de helicóptero que ocorreu na noite de sábado, dia 27, confirmou o clube. Além dele, outras 4 pessoas morreram no acidente, o piloto, um passageiro e 2 membros. O acidente ocorreu horas depois da partida válida pelo campeonato inglês entre Leicester City e West Ham, que terminou empatado em 1-1 no estádio King Power. O helicóptero caiu em um estacionamento ao lado do estádio. É com profundo pesar e com o coração destruído que confirmamos que o nosso presidente estava entre os que perderam tragicamente suas vidas no sábado à noite, quando o helicóptero que o transportava e outras 4 pessoas caiu perto do estádio King Power. Mano, e há a situação bem complicada, o presidente do clube de Leicester City morreu, mano. Imagina, tipo, o Pinto da Costa morresse, tipo, ia ser bem mal, os esportistas iam ficar chungas, eu ia ficar muito... Mesmo se acontecesse com outro presidente, com o presidente do Benfica ou do Sport, também ia ser bem mal, estão a ver? Portanto, aqui de Leicester City, é mesmo tipo ser o Leicester City, estão a ver? E porque se vocês reparem bem, ele parece ser mesmo tipo aquele homem humilde, honesto, que ajudava todos, estão a ver? Eu também estou a dizer isso porque os próprios jogadores diziam isso. E eles próprios postaram foto em homenagem, portanto se vocês quiserem vão lá tipo, à página do Instagram do Leicester City, ele meteu uma publicação dele e vocês veem os comentários e os jogadores só falavam bem dele, diziam que era um grande homem e que ele estava sempre disponível para ajudá-los e isso, portanto foi muito chunga esta notícia, eu também fiquei bem chunga. Eu queria que vocês deixassem uma hashtag, ok, neste vídeo. Eu ontem pedi para vocês deixarem aquela hashtag Força Leicester City e vocês tipo, meteram muito essa hashtag, curti todo, mas eu ainda não sabia que o presidente do Leicester tinha morrido. Portanto, metam agora uma nova hashtag, descansa em paz, boss. Ok, malta, metam essa hashtag, ok? Quero ver toda a gente mesmo a meter essa hashtag, porque, malta, foi uma situação bem delicada, uma tragédia grande para o futebol e é muito triste acontecer este tipo de situações, não é? Mas é isso, malta, eu vou ficando por aqui. Amanhã tem vídeo novo, portanto não percam o vídeo da manhã. E é isso, até o próximo vídeo e fui!